Olá, eu sou Morgana Porto, sou pediatra, sou médica clínica da SOS Vida e junto com Patrícia Espino, que é coordenadora médica da unidade de Brasília, a gente resolveu fazer um vídeo para você, médico visitador, ter a oportunidade de assistir uma, duas vezes, quantas vezes desejar, para ficar mais seguro da sua função, das suas rotinas. E a gente vai passar aqui o passo a passo e estaremos sempre à disposição para qualquer necessidade, tá bom? Pati. Então, sejam bem-vindos. Eu sou Patrícia Espino, sou oncologista e sou coordenadora da Unidade Brasília. Também me coloco à disposição e tenho certeza que vai ser um momento bem agradável. A gente tentou trazer todas as informações que vocês já devem ter recebido, mas a gente aproveita esse momento e esse novo canal para também reforçar qualquer eventual dúvida que tenha ocorrido nesse período. Vamos começar com a apresentação. A gente se coloca, a empresa se coloca como sua principal função com a arte de cuidar. Então, a gente hoje vai trazer algumas informações do nosso histórico, nossos valores, que são importantes para a gente estar engajando todos os profissionais. Então, as rotinas do médico visitador. Essa é uma atualização agora de novembro, mas a gente sabe que eventualmente vai ter outras atualizações durante o ano. Na nossa história, a gente traz aqui um pouco da nossa trajetória. Em 1987, a gente começou com o serviço de APH, né, atendimento pré-hospitalar. Em 96, a gente iniciou com a unidade de internação domiciliar na Bahia, que foi a primeira unidade, a nossa matriz. Em 2005, na matriz também, a gente teve a unidade de oncologia ambulatorial. Em 2008, a gente abriu a primeira filial em Sergipe, de internação domiciliar. E em 2012, já assim, mais seguros, estávamos conseguindo, né, nossa acreditação pela JCI. E em 2018, com todo o know-how que a gente tinha na matriz e tudo que a gente já tinha passado de processos para Sergipe, a gente conseguiu também a acreditação em 2018. A gente não parou, né, nesse momento, então em 2019 a gente já estava com outro desafio, que foi a unidade de Brasília, então nossa segunda filial. E em 2019, em outubro, nós conseguimos também a acreditação, a certificação do programa de cuidados paliativos, que é um outro marco da empresa. Lembrar, Paty, que agora em 2020 nós estamos nos preparando para a reacreditação, né? Estamos reorganizando, revisando papéis, revisando rotinas, tudo que a gente já sabe fazer para poder ir em busca dessa reacreditação. Perfeito. E também de que em Brasília, a gente hoje ainda não é acreditado em Brasília, porém trazemos todos os conhecimentos e procedimentos que trazem segurança para o paciente também aqui em Brasília. A gente está presente em mais de 50 cidades, então estamos na Bahia, Sergipe e Brasília, e sempre pensando em expandir cada dia mais, né? Nossa missão e visão. Inclusive, nossa visão tem muito a ver com todo esse trajeto que a gente tem percorrido. Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas e nossa visão é ser uma empresa de abrangência nacional e surpreender nas inovações do cuidado. Então, a gente está bem alinhado com essa visão. Nós temos nos nossos valores, que é a forma PSIT de ser. Né? Então, a gente tem a perenidade, desenvolvendo novas estratégias que garantam o crescimento e a continuidade da empresa, inovação, explorando novas ideias, cuidado, que é atender as pessoas com empatia, respeito, cordialidade. E quando a gente fala do cuidado, a gente está falando além do cuidado com o paciente, a gente está falando do cuidado com a família, com os colaboradores, com uma equipe médica visitadora, médico de base, profissionais da área de saúde, profissionais administrativos. Então, a gente amplia esse cuidado, né, dentro dos nossos valores. A integridade, né, agindo de forma ética, principalmente nas questões que têm conflito de interesse. E a transparência,
agir de maneira honesta e genuína, gerando um ambiente de confiança. Então, assim, é o nosso jeito, né, Morgana, Piscite, de ser. Isso. Vamos entrar agora na parte mais técnica, a gente vai estar batendo esse papo, a ideia é justamente, como eu falei, de ser mais descontraído. A apresentação pessoal, né? Então, a gente coloca a necessidade sempre de estar com um jaleco de manga comprida, isso é a orientação da nossa CCID, roupas adequadas, a gente tem a política do uso de adornos, então, assim, a gente tem adorno zero, então, brinco, anel, pulseira, relógio, a gente orienta que não é para ser utilizado. Gravata também não. Lembrar que a única coisa que não é considerado adorno e é permitido o uso são os óculos, né? Esse sim, podemos usar. Mas todo o resto, política é zero. Perfeito. E o crachá, que às vezes a gente tem uma dúvida, quando é aquele com colar, esse não é permitido, a orientação da equipe, mas se for aquele que é justo ao jaleco, né, preso ao jaleco, ele é possível, né, mas os outros, né, o brinco, o anel, pulseira, tudo isso é considerado adorno e a política da gente é adorno zero. O sapato sempre fechado, a gente coloca sem salto, o que a gente é importante que esteja fechado, protegendo, e que seja, né, tenha a parte mais confortável, né? Então, com salto a gente sabe que a gente pode ter alguns problemas, se caso tenha uma intercorrência ou algo do tipo. Então, lembrar que a gente pode ter a intercorrência que você cita, que pode precisar entrar numa ambulância, fazer uma remoção, e a presença do salto certamente vai trazer risco para não só na assistência, como para o próprio médico. Um prontuário físico, a orientação é sempre que esteja na casa, em um lugar visível. Então, a gente tem alguns relatos, a família colocou dentro do armário, colocou em outro cômodo, a gente sempre orienta que o prontuário precisa estar visível para todo profissional que vai prestar assistência. O prontuário, vocês devem ter já visto ele fisicamente na apresentação. A gente tem, para internação domiciliar, a gente tem 2 prontuários, um branco e um verde. A gente vai explicar um pouquinho a diferença. Em serviços pontuais, assistência especializada, gerenciamento, que é outra modalidade de atendimento, a gente tem uma pasta transparente e o prontuário verde. A gente orienta que não é para o prontuário, é para estar no domicílio do paciente. A gente só considera que a gente vai tirar esse prontuário do ambiente domiciliar, nos casos do paciente que tem uma alta, seja por melhora clínica, seja por transferência, seja por óbito, a gente vai tirar nesse momento. Fora isso, o prontuário nunca sai do domicílio, certo? Então, agora a gente vai separar um pouquinho o prontuário branco do verde. O prontuário branco é o prontuário fixo. Por que a gente observou a necessidade, né, Morgana, de ter um prontuário fixo na casa? Acabava que a gente percebia que no momento que o paciente, a gente tinha um recolhimento do prontuário, quando era um prontuário apenas, o profissional que fosse no dia seguinte a esse recolhimento, ele perdia as informações do que tinha, né, qual é o plano de atenção domiciliar traçado para esse paciente. Então, hoje a gente tem um prontuário branco, que é onde contém as principais informações, né, todas as admissões dos profissionais que acompanham esse paciente. Então, tem a admissão do médico, visitador, tem a admissão da físio, da fono, e lá também tem um plano de atenção domiciliar para aquele paciente, e toda vez que é atualizado o plano, é colocado no prontuário branco. Então, as informações, elas ficam mais seguras em um prontuário que nunca vai sair do domicílio. Então, se a gente tem um recolhimento do prontuário semanalmente ou quinzenalmente de outro prontuário, este vai sempre estar no domicílio. Daí, Paty, a importância dele estar sempre atualizado. Então, os mais atualizados, que são confeccionados nas reuniões clínicas, onde a gente atualiza a assistência, a frequência das visitas dos profissionais, eles devem ser periódicos, regulares, devem ser impressos e encaminhados para o prontuário branco.
Importante lembrar para o médico visitador que toda vez que ele chegar na casa do paciente, é preciso pedir à família os 2 prontuários, o branco e o verde. O branco é esse que a Patrícia acabou de falar, que fica fixo na casa, e o verde é aquele que vai e volta semanalmente, quinzenalmente, às vezes mensalmente, depende do fluxo do paciente, do roteiro do paciente, do que foi definido para ele. E o branco, ele tende a ser esquecido. Como ele é fixo na casa, ele chega na entrada do paciente no domicílio e só sai ou numa transferência, ou num óbito, ou numa alta, a família guarda nesse armário, o próprio técnico não utiliza, o médico muitas vezes chega, não pede para ver, e a gente precisa, toda vez que chegar na casa do paciente, pedir que sejam disponibilizados para a sua avaliação os 2 prontuários. Até porque se houver falta de algum documento que se faz essencial ter, a gente tem que sinalizar, talvez imprimir uma segunda cópia, atualizar, por exemplo, uma ficha de parada de pediatria que fica no prontuário branco, e a gente atualiza sempre quando há uma mudança importante de peso, ou pelo menos a cada 6 meses a gente faz isso. E essa é uma coisa assim, eu fui visitadora por muito tempo, era muito comum chegar na casa e não ser fornecido ao visitador o prontuário branco, que a gente tem que lembrar de pedir. Perfeito. E essa atualização também, o prontuário branco, ele tem justamente, como você pode ver aqui, o mapa de treinamento, tem as fichas, né, a ficha de vacinação, que também é importante, e os mapas, tanto de nutrição quanto de físio. Por que a gente chama atenção a essas questões? Primeiro, a ficha de vacinação, você está sempre, como a Morgana falou, também atualizada, então a gente precisa ver isso na admissão, mas em toda, com periodicidade, a gente também tem que avaliar. E os mapas de nutrição e fisioterapia, eles vão trazer informações mensais daquele paciente. Então, a equipe de nutrição, ela sempre está fazendo a atualização desse prontuário branco, a da equipe da físio, quando é um paciente com ventilação mecânica, também vai estar atualizado o que foi modificado, né, de parâmetros para aquele paciente, para o médico visitador também ter algumas outras informações, né, porque às vezes a gente não está com todos os profissionais ali presentes no domicílio, são horários diferentes, mas a informação ela está sendo compartilhada. Daqui acho que provavelmente você já deve ter visto muito desses documentos na hora do treinamento com a apresentação do prontuário físico, mas o que a gente tinha para chamar a atenção são essas informações. Lembrar, Paty, que na questão do protocolo de quedas, a gente tem como rotina na empresa que todo paciente que cai, ele deve ser visto, ele deve ser avaliado. Então, criança, adulto, mesmo que se for assintomático ou uma queda da própria altura, uma coisa que você julgue ser sem grande prejuízo, a gente pode até fazer um monitoramento, mas a base tem que estar sempre ciente e atenta às questões da queda e às possíveis repercussões. E no primeiro sinal de alerta, visitar o paciente no domicílio. Então, isso é bem importante, o médico visitador e o médico da base estarem cientes. Perfeito. O prontuário verde, a gente já falou até um pouquinho dele, é justamente o prontuário que ele sai do domicílio a cada 15 dias, a cada 7 dias, né, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Então, esse é um prontuário que a gente vai estar, que tem muitas informações importantes e que são relacionadas à evolução do paciente. Então, nele a gente vai ter a prescrição médica, a gente vai ter a prescrição de enfermagem, com os dados de prescrição de nutrição, vai ter a evolução dos profissionais, todos os profissionais daquele paciente vão evoluir nesse prontuário verde, as evoluções do técnico, o mapa de sinais vitais, as ocorrências, o mapa de uso de O2, nebulização e aspirações e controle de material e medicamento. É um prontuário também muito rico para o médico visitador de informações, porque a partir dessas informações, então, quando a gente vê os sinais vitais, que o técnico verificou, a gente consegue traçar um perfil de paciente, como é que está a pressão, como é que está a frequência cardíaca. Quando a gente vê a quantidade de ocorrências administrativas, que é quando o técnico registra o que foi orientado pelo médico de base, então, se eventualmente, no momento você não tiver com o mobile, né, o IW mobile, para ver se teve intercorrências,
Você vai ver justamente nessa parte descrita pelo técnico. Você consegue ver quais são os objetivos que o físio ou o fono estão traçando para aquele paciente. Então, isso tudo é muito mais dinâmico do que o que a gente vai ter no PAD do prontuário branco. Então, vai ser algo muito mais dinâmico e vai dar subsídios para o médico também ter uma conduta diferenciada, baseada em todos esses dados que o prontuário verde ele é capaz de fornecer. Perfeito, perfeito. Jamais se limitar à sua função de examinar o paciente, evoluir e conferir prescrição. O prontuário verde ele tem que ser visto, avaliado, lido pelo médico visitador, para dali ele conseguir formular suas hipóteses diagnósticas e suas condutas terapêuticas com mais assertividade e mais segurança. E bem importante falar do prontuário verde, a questão da prescrição médica. Talvez mais na frente tenha esse ponto, mas é porque, como nosso papo é um papo descontraído e fazer lembrar mesmo as rotinas, a prescrição médica ela tem que ser revista pelo médico visitador a cada visita ao paciente. Jamais esquecer isto. Então, estar atento aos itens que podem ser suspensos, ou alguma coisa que possa ser modificado, ou itens que já passaram, já chegaram ao plano inicial de dias de uso e a gente esqueceu de tirar no momento adequado. E sempre precisa da dupla checagem. Então, nós temos dupla checagem e dupla assinatura. A prescrição sai da base, vai para a casa do paciente com a assinatura do médico clínico ou do médico da base, e na casa o médico visitador tem como obrigação revisar e assinar. Se alguma modificação for feita, ele precisa sinalizar a base, que pode ser já mesmo da casa, se tiver alguma urgência, ou quando ele voltar à base para escrever suas evoluções, e precisa fazer o registro e as modificações. Isso aí da dupla checagem, eu acho que está um pouquinho mais à frente, também falando da desprescrição, sim, mas vale a pena sinalizar isso mesmo. Então, assim, a prescrição, a análise da prescrição faz parte também da rotina, né? Então, assim, é entender que aquele paciente está sob os seus cuidados, então você também é corresponsável pelaquela prescrição, até porque muitas vezes as mudanças que foram feitas na prescrição foram alterações que, em uma visita anterior, foi feita justamente por você, pelo médico visitador. Então, eu fui no domicílio, observar também, como a Morgana falou, o tempo de uso das medicações. Então, eu fui na semana anterior, indiquei o uso de uma medicação tópica por 10 dias. Fui na outra avaliação, olhei na prescrição e o tempo final, né, a data final está muito mais do que 10 dias, cabe a gente também a verificar isso, sinalizar a base e fazer a modificação, inclusive, já no momento do domicílio, na visita. Então, assim, a dupla checagem, pode falar. Isso, Paty. A SOS Vida, ela prima pela prescrição completa e segura. Então, não esquecer que a completude, a posologia toda correta, a quantidade, a unidade que vai ser usada, a via que vai ser usada, o horário e por quantos dias. Se a gente quer de 6 em 6, por 10 dias, isso é muito importante. A gente não tem uso tópico, a gente tem que dizer onde é que a gente quer que coloque. A gente não tem se necessário, a gente precisa dizer qual a situação que se faz necessário o uso. Então, se febre ou dor, se vômitos incoercíveis, se reação alérgica, enfim. Não existe necessário para a gente apenas isoladamente, a gente tem que dizer a condição, e o uso tópico também não existe sozinho, a gente tem que dizer onde colocar. No fundo, nada que a gente está conversando aqui é novidade. A gente só reforça por quem sabe, assim, que tem essa dinâmica, né, no dia a dia, então a gente precisa estar sempre atento a estar exercendo as boas práticas, né, é isso que a gente está trazendo aqui. Antes do atendimento, a gente tem aqui, na verdade, para vocês, né, para você que está assistindo, uma sugestão, mas que a gente vê que é importante na condução do quadro. Né? Então, assim, uma sugestão que a gente traz para essa pré-atendimento domiciliar é que a gente faça esse checklist do paciente a ser visitado. É importante sempre olhar o PAD antes de visitar. Caso não consiga, por alguma intercorrência, a gente consegue fazer isso no IW Mobile. E se não puder, a gente pode fazer isso e deve fazer isso no domicílio, né, com acesso ao prontuário branco.
Então, analisar o PAD do paciente, que é o plano de atenção domiciliar, o que está programado para esse paciente, olhar a evolução anterior, se caso, né, você não seja um médico visitador ou precise relembrar alguma coisa que foi definido na última avaliação. Isso tudo a gente consegue no sistema, né? A evolução anterior você consegue avaliar, verificar no sistema IW. Os exames também disponíveis no IW, e você consegue avaliar, verificar se teve algum exame novo, alguma alteração que precisa ser observada clinicamente, e as intercorrências no período. Eu acho, Morgana, que basicamente esses 4 tópicos dão, assim, um mastro melhor para que o médico visitador consiga ter uma ideia, né? Isso, o objetivo é que ele chegue no domicílio sabendo, tendo noção do que vai encontrar, né? A gente não quer ninguém perdido na casa, de susto, que a gente saiba o diagnóstico dos pacientes. Quando o médico visitador, ele torna a ser mais frequente para aquele paciente, isso fica mais fácil. Mas ele pode terminar indo numa intercorrência, ou porque um outro médico não pôde fazer, e ele vai substituir. E é bem importante que ele leia isso aí, que ele tenha acesso a essas informações que a Patrícia falou, para poder chegar mais seguro do que vai ser encontrado. O atendimento médico, como a Morgana já comentou, solicitar sempre os 2 prontuários em todas as visitas, analisar a evolução da equipe multidisciplinar, a gente comenta que a gente percebe essa importância cada vez maior do atendimento até interdisciplinar, e no domicílio isso fica mais evidente, o quanto é importante que a equipe esteja integrada, né, que fale a mesma língua, que busque objetivos semelhantes, para que a gente consiga um resultado final positivo. Então, a importância de ver o que os colegas, né, a equipe multidisciplinar também está propondo. Então, a gente sempre coloca que no atendimento seja visto também essa evolução da equipe, revisar a prescrição, lembrando sempre da desprescrição. Então, assim, observar se a medicação ela está adequada, então, se é para o paciente adequado, na dose adequada, no tempo adequado, e se evitar medicações se necessárias, para evitar, inclusive, riscos a esse paciente, e a dupla checagem do médico e da equipe da enfermagem, que precisa ter nas prescrições. Educação contínua da família, do paciente, sempre orientando. A gente tem os treinamentos também que são feitos para a família e para o paciente. Então, observar isso também. Então, a nossa atividade como médico visitador também é essa de educar e orientar. E, né, proceder e datar desmame alto. Então, assim, sempre visando o que a gente até comenta, que é um pouco também dos nossos valores em relação ao cuidar do paciente, é que a gente sempre esteja em mente de ter, quando possível, a gente está cada vez mais deixando o paciente no ambiente dele, sem tantas interferências. Então, a gente traçar os objetivos, verificar a possibilidade de desmame daquele paciente, né, que é a redução do plano de atendimento. Então, sempre esse vai ser o objetivo, trazer o paciente à sua independência, ter menos interferências, né, menos pessoas no ambiente que é domiciliar, que é íntimo, que é do paciente. Isso, Paty. Home care, o médico que chega para trabalhar no home care, ele abre na cabeça dele um universo de possibilidades, um cuidado diferente, de muita coragem, de muita responsabilidade, e é um cuidado compartilhado com a família. Então, home care não é hospital em casa, não é um modelo de hospital em casa. Home care é você ter a possibilidade, a condição de ir para casa e dar uma continuidade ao seu tratamento com segurança. Então, educar, orientar a família, esse é um processo de toda visita. Não esquecer isto e fazer com que a família também entenda que ela está ali como um personagem importantíssimo nesse processo de cuidado, né? Isso é bem importante. A gente coloca também a coparticipação dos profissionais nessa identificação dos equipamentos no domicílio compatíveis com a modalidade assistencial,
a gente pede sempre ao médico visitador que você observe o que tem na casa também de equipamento. Lógico que a sinalização de alguém da equipe, como um técnico, de que a quantidade de oxigênio já está reduzindo, isso é algo que a gente precisa entrar em contato com a central. Mas o que a gente traz aqui é identificar se os equipamentos eles estão compatíveis, se tem algo que está diferente, porque isso tudo também faz parte da nossa rotina, porque isso vai impactar no cuidado e segurança do paciente. Então, a gente sempre orienta, né? Pode falar. É aquela visão que a gente deixa de ser apenas o médico clínico, o médico que vai, examina, diagnostica e trata, e passa a ter também uma visão mais gerencial, administrativa do processo, né? Uma coisa mais ligada também à gestão. Então, a gente chega no quarto, chega no ambiente do cuidado, e você olha rapidamente para o ambiente, você já consegue ver, tem um torpedo aqui, tem um concentrador, mas ele está sem oxigênio já tem 15 dias. Então, sai isso da casa, não precisa ficar lá. Lembrar que o home care, ele vai de acordo com a necessidade do paciente. Então, se o paciente já está sem O2 há mais de uma semana, não tem por que eu manter o equipamento lá. Precisou usar novamente, voltou a ter indicação, isso volta para casa. E isso tudo, ele passa muito pelo conhecimento do médico, pela segurança do médico em dizer isso para a família e a família entender que não é nada fixo, não é nada definitivo. A condição clínica dos nossos pacientes pode ser muitas vezes transitória, usa O2 um tempo, depois não usa, depois pode voltar a usar, e precisando desses equipamentos entram e saem do domicílio conforme a indicação clínica. Que essa é uma habilidade que os médicos visitadores precisam ter, que é a passar, né, como a gente falou no slide anterior, sempre educar e orientar, seguros tecnicamente, porque a família fica, né, com essa sensação de receio, o que é normal, de estar tirando, né? Está tirando. E se eu precisar, né? Então, a gente tem que estar seguro de explicar que no momento não há necessidade, mas havendo, né, uma indicação clínica, o aparelho, né, o equipamento, ele vai retornar para o domicílio. E o que a gente está também trazendo com isso, observa que é trazendo um ambiente menos invasivo. Né? O momento que a gente tira esses equipamentos, a gente traz uma leveza maior para o ambiente de um paciente, né, seja pediátrico ou adulto. A gente está trazendo um ambiente mais próximo de como ele era antes. Né? Isso, a sua casa, né? Com cara de casa. Exatamente. Socializar sempre com o paciente, família ou cuidador sobre a doença, evolução e o plano de atenção. Então, assim, o paciente, família, eles são protagonistas do cuidado. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Já foi o tempo em que o médico ditava a conduta e não compartilhava. Hoje a gente compartilha das condutas, explica, e muitas vezes, por exemplo, em cuidados paliativos e em outros casos também, a gente traz uma participação muito maior do paciente no seu cuidado. Né? Então, isso também é importante a gente lembrar. Construção do plano integrado de cuidado, esse, inclusive, é uma aula separada, né, do plano integrado de cuidado, onde a gente coloca os objetivos e metas para cada paciente, e a comunicação sempre com a central, lembrando da meta 2. Então, quando a gente comentou da relação do que você vê no domicílio, se houve alguma questão que você observou diferente, entrar em contato com a central e sempre atentar para a meta 2, que é a confirmação da informação, a segurança da informação. Então, a gente liga, faz a nossa orientação e pede para o médico da base repetir o que a gente falou para a gente ter segurança no que a gente está passando. Né? Então, isso também acontece de forma contrária, o médico de base, quando faz alguma orientação para o domicílio, para estar seguro de que a equipe técnica que está no domicílio compreendeu a informação, é necessário que ele solicite que informe novamente o que foi orientado. E só assim, com segurança, a gente pode fazer alguma alteração de prescrição ou alguma orientação que foi dada. Paty, uma coisa importante, é muito comum o médico visitador, ele achar
que a gente aqui da base, ou o médico clínico, ele vai receber a evolução escrita na casa e vai ler, e vai estar com esse prontuário do paciente em mãos para atender as solicitações dele em evolução. É preciso entender que a gente tem um prontuário físico ainda, e tem um prontuário eletrônico, que este deve estar perfeitamente preenchido, atualizados, com todas as condutas tomadas, mas que as informações de condutas diagnósticas, de pedido de exame, de mudança de prescrição, precisam ser passadas em tempo real para a base, porque isso não é lido em tempo real do que é feito. Então, isso tem que ser comunicado à base. E aí, que Patrícia fala da metador, tem que comunicar, pedir que a base repita para ver se foi entendido conforme o correto, conforme a orientação desejada, para poder ter certado o segmento. Se você prescreve uma amoxicilina no prontuário e você não comunica isso à base ou ao seu médico clínico, a gente não tem como dar segmento. Então, é preciso comunicar, é preciso pedir prescrição pela base para que a gente dê segmento a isso aí. A gente separou aqui também a admissão médica da evolução médica, porque na admissão a gente tem algumas particularidades. A admissão, então, como a gente falou, é feita no prontuário branco do paciente ou na pasta transparente, nos casos dos pacientes em gerenciamento, serviço pontual, assistência especializada. Então, a admissão é feita neste prontuário, a admissão médica e de todos os outros profissionais. A gente chama a atenção da meta 1, que é a identificação do paciente, que a gente hoje tem uma etiqueta no prontuário, e se não tiver etiqueta, a gente só pede 2 dados, que é o nome completo sem abreviatura, que tem que estar no local correto, e o número de atendimento. Inclusive, esses 2 são os dados que é solicitado na central de atendimento. Então, para você fazer qualquer chamado para a central de atendimento, para abrir alguma intercorrência, ou comunicar mudança de prescrição, ou, né, outras questões também, como queda, tudo isso, a central de atendimento solicita 2 dados. Sim, esses a gente não consegue abrir, porque a gente não tem a segurança de que é aquele paciente que o profissional, o médico visitador está falando. Então, quando você for no domicílio, precisar fazer algum chamado para a central, a gente tem que ter esses 2 dados, nome completo e número de atendimento. Preenchimento de data e hora, o uso de abreviaturas ou siglas, sempre se referir ao siglário que está presente nesse prontuário branco. Mas minha dica é sempre assim, na dúvida, vamos colocar por extenso, porque a gente tem um siglário como forma de segurança, né, de que as informações, aquela sigla, aquela abreviatura é possível ser utilizada porque existe, né, uma referência do que ela representa, mas na dúvida, vamos evitar, né, essa abreviatura, e caso precise, a gente pode, acho interessante, inclusive, que a gente olhe esse siglário para a gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente usa no nosso dia a dia e que já está contemplado ali. O calendário de vacinação, então tem que ter seu preenchimento nesse momento, mas a gente já comentou também, né, que a cada visita seja feita a revisão. Avaliador como dado vital, né, então a gente coloca a dor também, tanto na admissão, a gente precisa avaliar, quanto nas evoluções precisa estar descrito que foi avaliado a dor. Isso é bem importante, né? Então, assim, tanto para a equipe de médico visitador, quanto para toda a equipe multidisciplinar. Então, a avaliação da dor a gente pede que seja feita por todos os profissionais. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Triagem psicológica é feita na admissão, não é uma avaliação nem um diagnóstico psicológico. O que a gente pede nessa triagem psicológica tem uma tabela que precisa ser preenchida, bem objetiva, colocando se o paciente tem algum quadro mais depressivo, uma triagem, como a gente está colocando, para ver a necessidade de alguma intervenção clínica, né? Então, é importante que seja feito isso na admissão. E a definição, como a gente comentou, que é uma aula à parte, que é o plano integrado de cuidado, dos objetivos e metas para aquele paciente. Então, no momento da admissão, conhecendo o paciente, você já vai traçar alguns objetivos e metas.
A gente sempre orienta que seja 1 ou 2 objetivos, não precisa ser muitos objetivos nesse primeiro momento, até porque é o primeiro contato. Então, até conhecer e saber um pouquinho mais do paciente, a gente consegue desenhar um outro objetivo, talvez mais específico, mas nesse momento você já consegue ter pelo menos um objetivo para aquele paciente que você conseguiu visualizar nessa admissão. O médico visitador, ele precisa entrar na casa do paciente já pensando quando é que ele vai dar alta a esse paciente, né? Programar a condição segura para os desmames para poder ter a alta, se possível. A gente sabe que tem casos que não terão alta, que ficarão conosco até o fim, mas outros casos não. Então, é esse olhar da chegada e o que é que eu posso já melhorar, o que é que eu posso fazer, e quando houver essa aula que fique mais claro, o objetivo disso é a gente traçar essas metas e os objetivos com prazos que poderão ser cumpridos ou não. E a gente vai justificar por que não conseguiu cumprir. Mas a gente tem que estar sempre atento a isto, a desmame, a cumprir metas, a tratar, a cuidar do paciente e dar o melhor que a gente puder no domicílio. E é bem isso assim que traz o plano integrado de cuidado, é essa ideia, é junto, inclusive, com a equipe, como a gente falou, essa visão interdisciplinar, para que a gente tenha um benefício maior para o paciente, né? Que a gente sabe que quando a gente alinha toda a equipe, a gente consegue benefícios muito maiores do que quando a gente está fazendo ações separadas, né, cada profissional. Isso, e sucesso na assistência, inclusive de confiança com a família. Se a gente chega na casa e começa a falar coisas diferentes, nutri, médico, enfermagem, o cuidado está fadado ao insucesso. A gente tem que estar junto, unido, afinado, com pensamento igual, né, para a gente poder seguir com sucesso. Só assim, não tem outra forma de um cuidado à distância, como é um home care, da gente ter sucesso se não for bem afinado, um discurso bem coeso e todo mundo discutindo sempre o seu paciente. Então, só um exemplo, se o médico visitador vai na casa e acha, por exemplo, que a dieta do paciente pode ser otimizada de alguma forma, ele jamais vai fazer isso sem comunicar, sem conversar e discutir com o nutricionista do paciente. Isso é necessário, essa comunicação das equipes, das áreas, esse trabalho multidisciplinar, ele precisa andar bem alinhado. E a assinatura com carinho. Voltando, são ações e rotinas que provavelmente já são realizadas por você, mas assim, a gente sabe que é importante a gente trazer o que a gente está verificando, inclusive, que é importante a gente estar sempre lembrando. Então, é a etiqueta, é o preenchimento adequado, é a assinatura, é a data. Então, são informações que são importantes que estejam presentes nesse documento, que é a admissão médica. Da avaliação da dor, a gente trouxe apenas para a gente mostrar o que a gente vai ter lá na evolução, na admissão. E que a gente precisa fazer isso em todas as evoluções. Então, hoje a gente usa 2 escalas, a escala 1, que é de EVA, a visual analógica, e quando o paciente ele não é confuso ou não se comunica, a gente usa a 2ª escala. Então, aqui é para a gente ter uma lembrança dessa avaliação da dor e as escalas que são usadas. As 2 escalas têm, na parte de enfermagem, do prontuário branco, tem, caso no momento a gente esqueça como é que funciona a escala, tem lá no prontuário branco, e ele vai ser solicitado também no template do IW, quando a gente for passar para o sistema, ele solicita, né, tem uma parte da avaliação da dor e ele pergunta qual escala a gente usou e né, a definição da pontuação, né, no caso de 0 a 10 da EVA ou 0 e 1, no caso do paciente que é confuso ou não comunicativo. Então, assim, essa escala deve ser explicada, né, ao paciente, aquele paciente que tem condição de lhe responder, explicar a ele a escala, que o 0 é sem dor, o 10 é a dor insuportável, e ele vai poder lhe responder com mais dignidade ao que realmente está acontecendo. E a gente tem o alerta para dor, que se tiver uma dor que necessite abrir a ocorrência aqui na base, deve ser aberta, esse paciente vai ser monitorizado até a resolução da dor e medidas serão tomadas para isso.
Então, escala da dor para a equipe da SOS Vida é dado vital. Não pode ser esquecido, médico visitador. Precisa que você, todas as vezes que visitar, pergunte e registre. E, se necessário for, passe para a base para que seu paciente seja monitorado. Na evolução médica, a gente falou um pouco da admissão, na evolução médica, volta né, os princípios básicos da etiqueta, ou o nome completo, data e hora, o carimbo, né, todas as outras orientações muito semelhantes. A gente sempre pede que a primeira evolução seja, né, então, no caso de um prontuário, que não seja semanal, um prontuário quinzenal. Então, você vai estar com aquele prontuário verde por mais de uma vez. Então, a primeira evolução mais completa, com as informações, né, dos problemas desse paciente, e já a segunda pode ser um pouco mais sucinta, porque você já tem uma referência anterior. Mas, o básico da evolução é muito semelhante à admissão. Então, lembrar também da avaliação da dor, como a gente falou, rever os objetivos, rever os problemas do paciente sempre, né, se está tudo adequado, se está coerente, né, então, assim, a gente sempre está revisando, né, a cada visita, a gente precisa ter, como a gente está comentando, assim, um olhar muito amplo, né, do nosso atendimento. Né, a gente, desculpe, Paty, desculpe interromper, que toda semana que a gente for visitar, é impossível seu paciente não ter uma novidade para te contar, né, vai ter. Então, como a gente vai evoluir, às vezes no sistema, ainda quando a gente coloca uma nova evolução, ela puxa dados antigos. Então, é inadmissível que o médico não corrija, não atualize, não esteja atento aos dados do seu paciente. Então, claro que a gente vai visitar, claro que a gente vai ter novidade, dormiu melhor, comeu menos, xixi mais concentrado, tudo. Haverá coisas, né, coisas novas serão ditas e coisas extras que precisam estar no prontuário. Tanto o escrito na casa, como o prontuário eletrônico. Isso é fundamental para a segurança. Porque se tiver uma intercorrência, o médico da base, o médico da ambulância, ele vai entrar na sua evolução, ele vai ler o que você colocou. O convênio também vai pedir justificativas, autorizações, prorrogações, e a gente vai em busca do que foi escrito para poder preencher adequadamente esses papéis. Então, ficar atento de sempre atualizar, lembrar que sempre, por mais crônico que seja o paciente, coisas novas acontecem e essas coisas precisam estar registradas. A gente não é o mesmo, né? De um dia para o outro e de uma semana para outra também não vai ser, né? Então, vai ter essas modificações. Após o atendimento, o que a gente precisa ter é a evolução do sistema eletrônico. Então, hoje a gente tem... Assim, que a gente precisa ter, no caso das admissões, a evolução até 24 horas, lançada no sistema, atualizar a lista de problemas todas as vezes que a gente for evoluir no IW, né, no sistema eletrônico, rever os objetivos e metas, né, lembrando como é que está seu paciente, se teve alguma alteração. A gente comentou também da questão dos prazos, que nem sempre são alcançáveis. Quando não for alcançado, né, pode não ser alcançado, e quando não for, justificar o que aconteceu, se foi uma intercorrência, ou às vezes o padrão do paciente não permitiu aquela evolução, alcançar aquele objetivo, e definimos o objetivo, e quando a gente precisar, o relatório com ajuste de prescrição. Então, todas as alterações de prescrição, necessidade de antibiótico-terapia, Morgana comentou da sinalização para a central de atendimento, e a gente precisa também de um relatório que vai ser inserido no sistema para a regularização e envio desse relatório também para a operadora, para solicitar a cobertura, né, dessas alterações. Então, esses relatórios com ajuste de precisão também são feitos no sistema IDAP. Então, após a visita, a gente tem esse outro passo, que é o passo eletrônico, né? Então, da transcrição, da evolução do sistema e outros relatórios que sejam necessários serem feitos, baseados no atendimento. Haverá um outro momento para poder ter esse treinamento prático, né, do sistema eletrônico, mas o que precisa ficar claro é que a sua evolução, ela não é o relatório.
Então, se você introduziu antibiótico, se você mudou prescrição, existe uma outra aba no sistema eletrônico, lá em informações adicionais, que isso vai ser mostrado posteriormente em momento oportuno, e você precisa entrar lá e, resumidamente, dizer como evoluiu o paciente, o que você fez de conduta para poder justificar a introdução ou alteração de prescrição com aprasamento, que era de 12 em 12, agora você quer de 6 em 6. Isso também precisa ser justificado em relatório. Porque todas as informações a gente precisa sempre estar compartilhando. Então, como a gente comentou, é um trabalho, o médico visitador é quem conhece bem o paciente e que vai trazer informações preciosas para quem está na base em momento de intercorrência, é quem vai também estar trazendo informações para compartilhamento com toda a equipe, porque a equipe multidisciplinar, então o fisioterapeuta ele entra também na sua evolução para verificar o que está sendo feito, o que foi programado, verifica no prontuário físico qual foi a sua evolução. Então, assim, o compartilhamento, eu gostei muito dessa, assim, deixar o atendimento afinado. Então, isso que é importante, né? Então, a gente trazer essas informações. No registro eletrônico, o registro de sistema, aqui a gente colocou, né, novamente, da admissão, atualização das evoluções, informações como relatório, mas a gente vai ter um outro momento para isso. Então, a inserção de relatórios relacionados a antibiótico, notificação de eventos adversos, aqui é interessante a gente chamar também, Morgana, porque você comentou da queda, né? Então, a notificação ela pode ser feita pela central de atendimento, né, assim, de forma muito rápida, então está no domicílio, teve relato de queda, mas o paciente está bem, mas teve a queda, você verificou, não tem nenhum risco que, né, indique uma transferência do paciente, entre em contato com a central, que ele vai fazer um monitoramento. Não foi feito isso no contato telefônico, a gente também tem a opção de fazer isso pelas ocorrências, ou ainda, se não, né, não for tão fácil, ou não está no sistema, pode ser também por e-mail, que a gente colocou aqui a qualidade, @ssvida.com.br. Então, assim, todo evento adverso, e a gente considera todo mesmo. A gente gosta de colocar no slide maus tratos, porque maus tratos também é um evento adverso que precisa ser notificado. Nesses casos, normalmente, a gente não vai fazer um contato do domicílio, então, anotar o nome completo do paciente de atendimento e, após sair do domicílio, entrar em contato. Então, assim, a empresa, ela se preocupa com cuidar integral. Então, assim, as notificações, né, de eventos adversos contém tudo, lesão por pressão, queda, uma reação transfusional, que precisa estar registrado em sistema, que vai ser um outro momento para a gente compartilhar com vocês. Espero que tenha sido, né, realmente é muita informação, mas é um momento que a gente percebeu que é importante vocês terem, no caso de dúvidas, já passou pelo treinamento, mas ainda não ficou claro, e esse documento, esse arquivo, vai ficar sempre disponível. Eu desejo boas-vindas para vocês, que seja engrandecedor para vocês e para a empresa, ter essa parceria. A SOS Vida está sempre se reinventando, crescendo e buscando, né, a inovação no cuidado, e a gente conta com vocês também, com você, nessa participação. Morgana. Foi um prazer, Paty, participar desse projeto. Estou sempre à disposição para o que a SOS Vida precisar e para o que o nosso médico visitador que está chegando também precisar. Eu sou pediatra, qualquer dúvida, estou à disposição, pode entrar em contato. Nossos pacientes, eles são visitados por outros médicos que não eu, mas eu termino fazendo a gestão horizontal deles e qualquer coisa eu estou aqui. Viu? Boa sorte, seja bem-vindo, sucesso, que seja bom, que seja engrandecedor, que seja feliz para você, para o seu paciente e para a SOS Vida. Verdade. Um grande abraço.